Gostaria de compartilhar com vocês, nessa noite, um tema que Deus colocou no meu coração. Na verdade, o título da mensagem é esse daí, Não se desespere. Na verdade, foi algo que veio no meu coração, eu estava... Era num culto, né? Aí veio, como se fosse uma bomba dentro de mim, não se desespere. Eu falei, Jesus, mas não estou nem desesperado. Eu falei, já entendi, alguma coisa está por vir, ele já está me dando um recado para eu não me desesperar. Aí, semana passada, assim, eu recebi uma notícia e eu lembrei dessa mensagem. Eu falei, caramba, porque quando a gente ouve ou recebe alguma notícia que não é tão agradável assim, a primeira reação do ser humano já é se apavorar, já é se desesperar. Porque, na verdade, o desespero é esse estado de consciência, né, que faz com que as pessoas se sintam sem saída. Você recebe alguma notícia, algum diagnóstico que você fala, cara, mas isso não tem saída, o que eu vou fazer agora? E agora, meu Deus? Mas aí a gente tem que se aquietar e lembrar, Ele é por nós. Ele tem cuidado das nossas vidas. E a gente não pode ficar nesse lugar, porque esse lugar é perigoso. A gente não consegue enxergar solução alguma. E o resultado disso é que a gente acaba ficando preso dentro daquela situação, como se aquela situação fosse definir a nossa vida toda. Mas o Senhor está no controle da sua vida. A palavra de Deus diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é aquele que te guarda, é aquele que provê, Ele é aquele que te sustenta, Ele é o teu Senhor. Então, não se desespere, essa é a mensagem dessa noite. Eu creio que vai ser uma mensagem encorajadora, sabe? Porque nós temos vivido num mundo decaído e coisas têm acontecido, e o inferno faz de tudo para gerar esse sentimento de desânimo, de pavor, de desespero, para que a gente venha olhar para a situação. Mas o nosso Deus nos chama para olhar adiante, para olhar para Ele. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 4, 25, que os seus olhos olhem direito e que suas vistas se fixem no que está diante de você. O nosso olhar não pode estar limitado naquilo que está na nossa frente, naquilo que a gente está vendo no plano natural. Deus nos pede para olhar adiante, porque Ele vai adiante de nós. A verdadeira ovelha, ela segue a voz do seu bom pastor. E como boas ovelhas, eu e você precisamos seguir a voz dele. E essa voz nos acalma, essa voz traz paz. A paz que excede todo entendimento. É a paz que guarda o nosso coração e a nossa mente. E no tempo que nós temos vivido, isso é muito importante. Porque é preciso todos os dias a gente se apegar a essa paz. A gente depositar, sabe, colocar aos pés de Jesus todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos. Na verdade, o que o inferno quer é tentar te paralisar, quer tentar te prender naquela situação. Mas eu e você somos livres em nome de Jesus. Ele é o nosso Deus e nele nós confiamos. Eu coloquei aqui, quando você conhece alguém, né, que é especialista em determinado assunto, você está com algum problema e você vai até aquela pessoa. Por exemplo, deu algum problema no meu celular, no meu computador. Pô, vou naquele cara, que aquele cara é bom, vai consertar para mim, não vai dar problema nenhum. E essa pessoa faz o quê? Ela te transmite segurança, te transmite confiança. Porque ele é especialista naquilo que ele está fazendo. Que nem a gente estuda, trabalha e vai buscando se especializar, se profissionalizar, para ser aquelas pessoas que transmitem segurança naquilo que você faz. E o nosso Senhor, Ele é especialista em realizar milagres. Ele é especialista em operar no sobrenatural. Então, que eu e você possamos confiar nele, Ele é a nossa segurança, Ele é a fonte da nossa vida, e é nele que nós devemos nos apegar, e Ele que vai transmitindo, através do Espírito Santo, essa paz que invade todo o nosso coração, independentemente do que aconteça do lado de fora, independente da notícia que chegue até você. No primeiro momento, a primeira sensação pode até ser essa, mas quando nós lembramos ao Deus a quem nós servimos, esse sentimento fica de lado, e o Espírito Santo nos fortalece. Mas é importante o nosso papel de olhar para Ele. Lá em Salmos 37, 5 diz, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. O mais é Ele quem faz, não somos eu nem você, querido. Não confie em si mesmo, mas naquele que é por você. Em nós mesmos, nós não temos capacidade de dar solução aos problemas, às situações que se apresentam. Mas o nosso Deus é especialista em fazer aquilo que a gente acha impossível. Lá em Gênesis, ele falando com Abraão,
Ele já tinha 100 anos, 99, ele fala, daqui a um ano eu vou voltar e a sua esposa vai estar grávida. Primeiro comportamento deles foram rir. Como assim? Eu já estou avançado em idade. Minha esposa é estéril, você já falou isso há anos. Mas ele fala, por acaso, há alguma coisa demasiadamente possível para mim? Esse é o nosso Deus. Nós devemos nos apegar a Ele, a palavra dEle. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, independentemente do que os seus olhos estejam vendo hoje, independentemente daquilo que as circunstâncias estão apontando, independentemente de ser uma aparente derrota, que nem o pastor Hélio fala, isso não define. Quem define a nossa vida é o Senhor. Ele tem tudo programado, Ele tem tudo reservado. E a nossa vida com Deus é uma vida de aventuras. Ele fala, né? No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a nossa arma? A nossa fé. É a prática da nossa fé. São os nossos comportamentos. É através disso que nós agradamos ao coração de Deus, e é a partir disso que Ele trabalha em nós e através das nossas vidas. E eu gostaria de pedir para você abrir lá em Marcos 4, no verso 35. Vamos ler uma passagem que ilustra bem essa questão do desespero, de uma situação inusitada que pode acontecer, e como nós devemos nos posicionar quando isso acontece. Todo mundo já achou, amém? Marcos 4, a partir do verso 35. Lá diz, naquele dia, já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, desesperados, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando do sono, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Essa história mostra exatamente o contexto da nossa vida, né? Como nós podemos nos enxergar nessa mesma situação em várias fases, em vários momentos. Jesus estava ali no barco, o barco representa a nossa vida, Ele está conosco, Ele é por nós, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas quando a tempestade chega, a primeira coisa que a gente faz é se desesperar, a ponto dos discípulos perguntarem, Senhor, você não está vendo a situação? O Senhor não se importa com a nossa vida, é isso mesmo? O Senhor não vai fazer nada. Mas, na verdade, Ele está esperando o nosso posicionamento. O que Jesus estava fazendo ali? Estava dormindo. Estava de boa, descansando ali. E os discípulos foram lá incomodar o sono de Jesus. E Jesus nos ensina, cara, independente do que esteja acontecendo, a nossa confiança é no Senhor. Que eu e você possamos não olhar para as situações, mas que possamos descansar em Deus. Porque lá no início Ele falou, nós vamos passar para outra margem. Se Ele falou algo na sua vida, vai se cumprir. Ele falou. Só que é interessante que aqui no final, Ele faz um grande alerta, né, para os discípulos. Ele fala, por que vocês são tão medrosos? Como que ainda não têm fé? Jesus nos chama para esse posicionamento de fé. Só que esse posicionamento de fé é algo que Ele exige de nós, mas é completamente oposto ao medo, ao pavor, ao desespero. E esse é o espírito que tenta nos paralisar. É isso que o inferno faz. Ele levanta ali uma tempestade para tentar paralisar o propósito de Deus. E os discípulos acabaram olhando para aquela circunstância e não souberam o que fazer. Mas a palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia, não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, para que eu e você possamos nos posicionarmos da maneira correta. Mas uma coisa é certa, que nem eu falei, quando Deus dá uma direção para a nossa vida, que nem Ele falou no início, é um verso simples, às vezes a gente passa batido, mas Ele falou, vamos passar para outra margem.
Se Deus falou, se apegue a essa verdade. Não abra mão dela, Ele que falou. Então Ele está validando, Ele que vai fazer. O nosso papel é crer, confiar e nos posicionarmos com essa verdade. Lá em 1 Coríntios 16, 9, Paulo diz: porque uma grande e oportuna porta para o trabalho se me abriu no Senhor, e com ela há muitos adversários. Então, quando Deus estabelece o propósito na sua vida, quando você se posiciona, quando você está no caminho, vão aparecer adversários. A notícia não é tão boa no início, mas no final nós sairemos aperfeiçoados e chegaremos no propósito, capacitados para viver aquilo que Ele já tem planejado para mim e para a sua vida. Seria muito mais fácil nós seguirmos sem nada, mas nós sabemos que não é assim. E, portanto, nós temos que nos preparar para quando esse dia chegar. E, inevitavelmente, vai chegar. Nós presenciamos dias bons, dias maus, mas em todo o tempo o Senhor é conosco. Ele não abre mão das nossas vidas. Ele está conosco. Mas não há mais espaço, queridos, para o medo em nossas vidas. Eu coloquei, não há mais espaço para o medo em nossas vidas. Precisamos ser fortes e corajosos no Senhor. Assim como foi com Josué, ele falou, ser somente forte e corajoso. Não temas, pois eu sou contigo todos os dias da sua vida. E Ele é conosco todos os dias da nossa vida. Eu trouxe aí uma frase do pastor Hélio do livro, né? Medo, livre-se dele. E lá ele coloca que ser forte e corajoso não é um posicionamento automático, carnal, por fazer parte da nossa personalidade. Ser forte e corajoso é um posicionamento de espírito. Não é porque você é forte e corajoso em si mesmo. É porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E por isso o fraco pode dizer, eu sou forte, porque o poder dele em nós nos faz fortes. É Ele dentro de nós. É Ele nos fortalecendo. Quando eu li essa frase, eu lembrei de Gideão. Lá em, salvo engano, acho que é Juízes 6, o anjo aparece para ele e fala, o Senhor é contigo, varão valoroso, vai nessa tua força. E tu olhava para a vida do cara, ele não acreditava nem nele mesmo. Quem sou eu, o menor da minha tribo, o mais pobre, o menor da minha casa? Por isso mesmo, ser forte e corajoso não depende da minha e da sua personalidade. Depende da força do Senhor dentro de você. Ele vai te capacitar. E Ele, mais do que ninguém, é a pessoa que mais confia, valoriza e acredita na sua vida. Ele tem algo especial para as nossas vidas. Eu falo muito com os adolescentes, com os jovens, quando eu tenho oportunidade, porque às vezes a gente fica se apegando, sabe, às vezes ao nosso jeito. Ah, não, eu sou assim, não tem como mudar. Mas à medida que nós nos abrimos para o Senhor, Ele vai nos transformando. Ele vai nos capacitando. Eu sempre fui uma pessoa assim mais tímida, mais quietinha, mais calada. Mas quando Deus nos pede algo, nada disso pode nos parar. A vergonha, a timidez, isso não provém do Pai. Eu entendo que tem pessoas que são de um jeito, mais calminha, mais na dela. Mas do seu jeito, Deus vai te usar. Independente da forma como você é, Ele te criou dessa forma. Melhor do que ninguém, Ele te conhece. Não tenta ser que nem a pessoa que está do seu lado, porque não vai dar certo. Ele te criou dessa forma, desse jeito. E Ele te ama desse jeito. Mas do seu jeito, você se abrindo para Ele, Ele vai te transformando, Ele vai te capacitando, e você começa a experimentar e viver coisas que você começa a falar, caramba, nunca imaginei vivenciar e ter essas experiências com Deus. Mas é nesse lugar que Deus nos leva. Os caminhos dele não são os nossos caminhos. São mais altos, são mais elevados. Mas eu e você precisamos nos colocar à disposição dele para viver essa realidade. Não deixando que com o medo, o desespero, tome conta das nossas vidas. Porque quando o desespero e o medo batem e ganham espaço dentro de nós, a dúvida é gerada. E quando a dúvida é gerada, desse lugar Deus não pode agir, Ele fica impossibilitado de agir. Porque Deus age por meio de fé. E fé é o quê? Certeza. Você não tem mais ou menos certeza. Ou você tem ou você não tem. Simples assim. O nosso Deus é simples. Lá em Hebreus fala que a fé é o firme fundamento, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda nós não vemos. Nós não vemos com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais nós já enxergamos aquilo que Deus já prometeu. E é nesse lugar que Deus nos chama para viver,
Cada vez mais ele tem puxado esse tapete da segurança humana, de se apegar às coisas. Precisamos nos apegar a Ele. Ele é a fonte da nossa vida, é a fonte do nosso sustento, de tudo que temos, de tudo que somos. A nossa vida pertence a Ele. E a fé é essa certeza. Então o inferno vai fazer de tudo para gerar dúvida no meu e no seu coração. Assim como foi. Aqui Jesus faz essa correlação, né? Através do espírito de medo e como isso gera um impacto dentro do nosso coração para gerar a dúvida e impossibilitar que a fé atue. Porque a Bíblia fala, né? Para nós nos relacionarmos com Deus é preciso termos fé. Aquele que se aproxima de Deus precisa exercer fé e saber que Ele é nosso galardoador, Ele nos ama, Ele tem o melhor para nós e Ele está conosco todos os dias, mas nós precisamos nos posicionar da maneira correta. Lá em Marcos 11, no verso 20 ao 23, eu coloquei aí. Lá, Jesus ia passando pela manhã, e os discípulos viram que a figueira que Jesus tinha dado a ordem ficou seca desde a raiz. Então Pedro perguntou, lembrando-se do fato, falou com ele: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: Tenha fé em Deus, porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, levanta-te-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será feito com ele. Amém? Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, para que eu e você possamos nos levantar em ousadia e declarar ao monte, à muralha, o que quer que for. Levante-se e jogue no mar. Mas nós precisamos blindar o nosso coração para que a dúvida não alcance espaço. Porque quando a dúvida alcança espaço, a fé não consegue ser operada e Deus não consegue agir. Não é que Ele não queira, Ele fica impossibilitado. Então nós precisamos, com ousadia, com força, olhar para Ele, crer que a palavra dEle é a verdade e o nosso sustento. E dizer com ousadia e intrepidez diante das situações que se apresentam, para que nós possamos avançar e seguir adiante, para que nós possamos chegar a outro lado da margem, assim como ele falou, ao outro lado para nós chegarmos. E aqui eu gostaria de destacar com vocês 3 comportamentos que é necessário nós termos para nós vivermos essa realidade. O primeiro que eu coloquei é: a nossa fé precisa ser fortalecida. Amém? Nós temos ouvido o pastor Hélio falar isso, a importância de nós fortalecermos a nossa fé. Na verdade, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, é uma batida diária, né? A gente está aqui hoje, mas o importante com Deus é o nosso dia a dia. Você escolheu estar aqui hoje na casa de Deus, vir para a Wake, ser abençoado. Sairemos dessa noite renovados pelo poder vivo da palavra. Mas é a minha e a sua escolha fazermos e nos expormos a essa presença dia após dia, sendo renovados por Ele, sendo fortalecidos, para que nós não venhamos nos desesperar e nem nos desanimarmos pelas notícias, pelos momentos que nós possamos viver. E, portanto, para isso, que nem eu coloquei aí, é necessário um comportamento ativo. O simples fato de eu e você vivermos nesse mundo decaído já é o suficiente para enfraquecermos a nossa fé. Se você não fizer nada, algo já está acontecendo dentro de mim e de você. Você já parece que vai sendo sugado, parece que aquela água, que é a palavra, vai secando. Então, eu e você precisamos ter esse comportamento ativo, de buscar a face de Deus, para que essa água regeneradora da palavra seja bombeada dentro de nós todos os dias. O pastor Hélio fala para a gente ir bombeando, sabe? Até que aquela água venha. E é necessário esse esforço, é necessário a nossa escolha, o nosso posicionamento, de buscar essa verdade. Ele é o nosso alimento, Ele é o pão vivo que desceu do céu, e por Ele nós somos alimentados. E lá em Efésios 6:10 diz: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Só assim nós iremos nos manter de pé. Só assim o medo não irá nos paralisar. Só assim nós não iremos nos desesperar, porque nós iremos olhar para Ele, nós iremos nos apegar a Ele. E essa palavra é o que vai nos sustentar. Só Ele pode nos sustentar. E a nossa fé precisa, continuamente, ser fortalecida. Nós sabemos que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas ela precisa ser bombeada,
Precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É a própria palavra de Deus. Hoje pela manhã o pastor Luiz falou sobre a aula da Atos, né, sobre o poder da renovação da nossa mentalidade. Lá em Romanos 12:1, Paulo meio que implora para a gente, fala: rogo-vos, pois, irmãos, que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque esse é o verdadeiro culto racional. É o nosso culto que nós prestamos ao Senhor. Nós morremos para que Ele viva em nós e através das nossas vidas. E a partir disso, nós não iremos mais viver conforme o padrão desse mundo, que gera medo, angústia, desespero, mas nós iremos ser renovados e fortalecidos para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Ele irá nos surpreender. Deus é um Deus que nos surpreende. Mas é necessário esse fortalecimento contínuo. Assim como nós vamos para a academia, nos exercitamos, alguns mais, outros menos. Glória a Deus por isso. Estamos melhorando, né, amor? Estamos buscando. É importante nós exercitarmos o nosso corpo, mas, acima de tudo, o nosso espírito. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Minha mãe tem dito uma frase para mim, ultimamente, eu tenho me apegado a ela. Às vezes eu vou falar: mãe, aconteceu alguma coisa assim, não sei o que. Ela: calma, filho, é um maná para cada dia. E é isso que nós precisamos nos apegar, sabe? O que Deus tem para você hoje. Não fique se preocupando, o amanhã. Lá no Antigo Testamento, quando o povo estava lá no deserto, o maná que você comia hoje, você não podia aproveitar para o dia seguinte. O que Deus tem para você hoje vai te sustentar hoje. E amanhã, o teu amanhã já está guardado. Porque senão a gente fica olhando, sabe, buscando lá o futuro, o que vai acontecer, meu Deus, chegou essa informação e agora, acabou. Cara, Ele não tem te guardado. Até hoje, Ele vai continuar te guardando e um maná vai chegar. Então, fala comigo, um maná para cada dia. Amém, está vendo? Serviu para pregação, glória a Deus. Ouça sempre os seus pais e honre os seus pais, porque eles são bênçãos em nossas vidas, amém? Eu coloquei um versículo que é bem conhecido, lá de 2 Coríntios 4,16. Lá diz: por isso não nos desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação, na medida que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Aleluia! Que eu e você venhamos fixar os nossos olhos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que começa e Ele que consuma. E uma obra já foi consumada na cruz do Calvário. Ele já nos resgatou, já nos tirou do império das trevas e já nos transportou para o reino dele, onde não há falta de nada. Glória a Deus por isso. Então você não precisa andar desanimado. Lá até um pouquinho antes, 2 Coríntios 4, só voltar um pouquinho. Calma aí, deixa eu me achar aqui, 2 Coríntios 4. No verso 8, nós cantamos, lá diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Aleluia! Essa é a minha e a sua realidade. Independente do dia, do que aconteça, o inferno que é mais do que derrotado, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele é aquele que é comigo, é contigo todos os dias. Assim como Ele falou com Josué: ser somente, tão somente, forte e corajoso. Mesmo que você não se ache dessa forma, se Ele está falando, é porque eu e você podemos ser fortes e corajosos nele. E Ele acredita em mim e em você, por isso que Ele diz: ser forte e corajoso, ser forte e corajosa no Senhor. Amém? Se apegue a essa palavra, não abra mão dela, porque nós dependemos dela para vivermos. Eu coloquei o exemplo de Abraão em Romanos 4,18. Acabou que eu não coloquei, e você pode abrir então Romanos 4,18. Lá diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a tua descendência.
E ao 19, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém. E é exatamente isso que eu e você precisamos fazer. Deus tinha dado uma promessa para Abraão que ele seria pai de uma grande multidão, de uma nação. Assim será a tua descendência. Olha para o céu, quantas estrelas, quantidade de areia que existe, assim vai ser tua descendência. E ele olhava para ele, e aqui ele falou. Ele olhava para o corpo dele já envelhecido. E às vezes nós, como seres humanos, temos essa tendência de olhar e falar, como assim? Como que isso vai acontecer? Mas, na verdade, é porque o nosso olhar humano é limitado, mas Deus já conhece o teu final. Se Ele prometeu, Ele sabe que você vai chegar lá. E o nosso papel é alinhar a nossa perspectiva, a perspectiva do céu. E, para isso, nós precisamos fortalecer a nossa fé. Porque a fé é essa certeza, e quando essa certeza ganha espaço, a dúvida não tem como prevalecer. Porque a dúvida é isso que o inferno sempre vai tentar jogar, os dardos inflamados dele, para tentar paralisar a minha e a sua vida. Mas nós iremos nos revestir da armadura do Senhor, nos apegarmos a Ele. E Ele não vai ter como prevalecer contra nós, amém? O segundo ponto que coloquei, para nós vivermos e andarmos debaixo dessa direção, é a submissão à palavra de Deus. E o que é ser submisso? Deus me deu essa definição. Ser submisso é aceitar a vontade do Pai, mesmo quando não seja nossa. Isso envolve a disposição do nosso coração em abrir mão do nosso querer para fazer o que Deus pede. A gente olha isso, é bonito, mas na prática é difícil. Às vezes você está com um desejo no coração, você quer porque quer aquilo, mas a palavra de Deus diz, há planos que para o homem parecem bons, mas que conduzem à morte. Ou seja, Deus é o Deus sábio, o Deus que é o teu Pai, Ele é um bom Pai, e Ele tem o melhor para nós. Então, a verdadeira submissão é quando você abre mão de fazer a sua vontade para seguir a vontade do Pai. Na verdade, é uma convergência de coração. Você não se opõe a isso. Não é obedecer por obedecer, não pode ser por obrigação. É porque o seu desejo se tornou o desejo do Pai. Quando, a partir do momento que Ele fala algo, dirige uma palavra para a sua vida, você se dirige juntamente com Ele, porque você abre mão daquilo que você achava, daquilo que você considerava, e muitas vezes a gente fica buscando entender Deus, mas Ele não nos chamou para entender, Ele nos chamou para crer nele. Nós não podemos cair nessa cilada, e Ele é o Deus soberano, poderoso, se Ele quiser, e na maioria das vezes Ele revela, Ele fala, mas não queira entender tudo o que aconteça, apenas decida crer, se posicionar, obedecer, mas antes de tudo, ser submisso à vontade do Pai. Não pode ser por obrigação. E para que eu e você possamos viver essa realidade da submissão à palavra, precisaremos nos revestir de humildade. Eu preciso me revestir de humildade para andar em submissão. Lá em Tiago 4, 6 e 7, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, tem um comportamento anterior nosso, que é um comportamento da submissão. Mas para que eu e você possamos ser submissos, que nem ele fala ali, nós nos sujeitarmos ao Senhor, nós precisaremos ser humildes. A Bíblia é clara ao dizer, Deus resiste, Ele se opõe, Ele não se comunica, Ele não se relaciona com os soberbos. Mas você pode falar, Hugo, eu não sou soberbo, mas às vezes, numa situação na nossa vida, Deus está te pedindo para você fazer algo e você está considerando a sua vontade. E eu falo para mim mesmo, então naquela situação, eu estou sendo soberbo. E o que Deus mais quer é a sinceridade do nosso coração. É que você se abra, Pai, realmente eu tenho dificuldade de entender, de compreender isso, de saber por que isso está acontecendo, mas eu decido abrir mão da minha vontade, da minha opinião, para crer e acreditar naquilo que o Senhor está me dizendo, e eu sei que a Tua palavra é o melhor para a minha vida. E isso é verdadeira submissão. Você se reveste dessa humildade para considerar somente aquilo que Deus está falando. E assim nós iremos nos sujeitar a Ele.
resistiremos ao diabo, e assim ele fugirá de vós. Mas existe esse papel nosso, esse papel anterior. Então, que nem eu falei e repito, não confie em si mesmo. Jamais seremos bons o suficiente por nós mesmos. Nós precisamos da direção do nosso Pai. Amém? E nós ganharemos resistência através da nossa submissão. Lá em 1 Pedro 5, não sei se dá para vocês lerem, se ficou pequeno, acho que dá, né? Lá, até no verso 6, ele repete também, Deus falando novamente, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas no verso 8, ele dá continuidade dizendo, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém que possa devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que o irmão de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo, eu coloquei entre parênteses, através da nossa submissão à palavra dEle, irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Então é Ele mesmo, mas através da nossa submissão, você pode colocar aí, a palavra dEle, Ele irá nos aperfeiçoar, Ele irá nos firmar, Ele irá te fortificar e fundamentar você. Então é isso, esse é o nosso papel. Resistir firme na fé, fortalecer a nossa fé e andar em submissão à palavra dEle. E nós escolheremos esse resultado. Não tem como dar errado. É a própria palavra de Deus sendo cumprida. Então dirija-se em direção à palavra que já foi dada. Esteja sujeito a ela. Não fique parado. Dê o passo de fé e Ele irá te sustentar. Às vezes a gente fica, caramba, as coisas não têm acontecido. Porque você já deu o passo de fé. Deus já te falou, nós chegaremos a outra margem. Ele falou para os discípulos. Da mesma forma, Ele fala para a sua vida. Você vai chegar lá. A palavra que eu dirigi para a sua vida, ela vai se cumprir. Mas eu e você não podemos ficar desesperados, nos apegarmos àquilo que nós estamos vendo e enxergando. A fé vai além disso. Nós precisamos nos apegar e nos submetermos à palavra. E Ele irá nos sustentar. À medida que nós damos o passo, Ele sustenta o nosso pé, Ele sustenta ali, está por detrás, sustentando, nos guardando, nos protegendo. E Ele irá conosco até o fim. Se nós formos com Ele até o fim. É a nossa realidade, é o nosso papel. Nós precisamos nos posicionarmos. E por fim eu coloquei aí, mantenha a declaração correta e posicione-se firme. Exerça a autoridade que já te foi dada em Cristo Jesus. Foi isso que faltou aos discípulos também. Jesus estava lá dormindo numa boa no barco. Só faltou falar, vai me acordar para isso? Eu já te dei a autoridade, o que você está esperando? E às vezes é isso que Ele está esperando da minha parte e da sua também. A autoridade já nos foi delegada. Nós pertencemos a Ele. E Ele está falando. Está pedindo para eu e você nos posicionarmos da maneira correta, de forma firme, ousada no Senhor. Lá em Tiago 2,19, não precisa abrir, lá diz, você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Aqui ele fala forte, pesado, hein? Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, a nossa fé se consuma pelas obras, pelas ações correspondentes. Isso envolve as nossas declarações e posicionamentos. Aqui ele deixa claro como Abraão foi justificado por meio da ação correspondente àquilo que ele dizia acreditar. Quando você lê lá em casa, você pode ler em Gênesis 22, o título é Deus, lá fala, colocando Abraão à prova. Ou seja, Deus estava esperando um comportamento de Abraão. E não era um comportamento fácil. Ele esperou 25 anos pela promessa de Isaque, passou por tudo aquilo, por todo aquele sofrimento, por toda aquela resistência de fé, e Deus fala, agora me dá o teu filho que tu esperou 25 anos. A gente não pode se acostumar com isso, sabe?
Porque é nesse lugar, às vezes, que Deus está te pedindo, ó, entrega isso que você está segurando aí. É forte, né? Mas é preciso. E no final, quando Abraão responde ao Senhor em fé, Deus fala, não precisa fazer nada contra ele, contra o menino, porque agora eu sei que tu me temes, agora eu sei que tu me amas, agora você provou a sua fé para comigo. E é a mesma coisa na minha e na sua vida. Nós precisamos agir, ter uma ação correspondente à nossa fé em Cristo Jesus. Isso envolve a nossa declaração. A gente precisa ficar atento ao que sai da nossa boca. Lá em Provérbios 18, 21 diz, o poder, na verdade, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Tiago 3 também fala sobre a importância de nós dominarmos a nossa língua. Apesar de ser um órgão tão pequeno, ela tem o poder de dirigir a nossa vida. Lá ele fala, né, como poderá sair de uma mesma fonte água doce e água salgada. Não deveria ser assim. Da mesma boca a gente louva ao Senhor e amaldiçoa as pessoas. Ou seja, nós precisamos dominar a nossa língua e alinhar aquilo que sai da nossa boca com o padrão do céu, com a palavra de Deus. A palavra é o poder de Deus para todo aquele que crê. E eu e você precisamos crer e declarar essa verdade, sem duvidar no nosso coração, mesmo que você não entenda, mesmo que não faça sentido. Com Deus, o nosso relacionamento não é feito pela razão, não é pela lógica, é pela fé. Até que nós vejamos, até que se cumpra, nós precisamos nos posicionar de forma firme, confiante no Senhor. Eu coloquei em Mateus 18, 19, lá diz, em verdade eu lhes digo, que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Olha a importância dessa verdade. Tudo que eu e você ligarmos na terra será ligado nos céus, e vice-versa. Tudo que você e eu desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. Que eu e você possamos nos apegar a essa verdade e exercitarmos ela. Deus nos deu poder e autoridade. Jesus nos deu autoridade, mas ela precisa ser exercida de forma correta e com firmeza. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus, porque esse poder não está em você, não é sobre você, está em você por meio dele, por quem você serve, por um Deus que é contigo. Jesus nos deu essa autoridade, então se posicione de forma firme, sabendo quem você é em Cristo Jesus. Tem uma passagem que eu gosto, quando fala sobre a importância de exercermos a nossa autoridade. É lá em Atos 19, vai falando um pouco sobre os filhos de Seva, que eram um sumo sacerdote lá da época. Paulo, só explicando o contexto, Paulo estava sendo usado por Deus para curar as pessoas, expulsar os demônios. Chegava até o ponto mesmo de ele usar os próprios panos, por onde ele passava, tamanha era a glória do Senhor, que a partir disso as pessoas iam sendo curadas. E essa galera aqui ficou espantada. Caramba, Deus cura, Deus faz, como que é isso? Aí lá no verso 13, diz que alguns dos judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas ao espírito maligno, o demônio respondeu, conheço Jesus e sei quem Paulo é, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. E quando eu li essa passagem, Deus me chamou a atenção. Às vezes, pessoas que nem pertencem a Ele, que não são nem filhos dele, têm essa ousadia e intrepidez de usar o nome de Jesus. E eu e você precisamos usar essa autoridade que já te foi dada. Não, se apegue a essa verdade. Não fique com medo, não fique com vergonha. Há poder e há autoridade do nome de Jesus. E para nós vivermos milagres, para nós vivermos situações e experiências com Deus, nós precisaremos nos posicionar com essa ousadia e intrepidez, porque Ele nos deu. Porque Ele nos deu.
E algo aqui também que me chamou a atenção, porque o próprio demônio fala, né, o espírito maligno. Eu sei quem Paulo é. Eu conheço Jesus e sei quem Paulo é. Quem vocês são? O próprio inferno, o próprio Satanás, ele sabe quem você é. Ele sabe que você é uma bomba na cabeça dele. Então, que eu e você possamos utilizar dessa bomba que somos nós, cheios do Espírito Santo, para eliminar com o poder das trevas que ele é derrotado. Então, se ele tenta contra a tua vida, se posiciona. Não aceita as afrontas do inferno. Não aceita. Precisamos reconhecer quem somos. Essa autoridade que nos foi dada como filhos, para usarmos o nome que está acima de todo e qualquer outro nome. Lá em Filipenses 3 diz, vamos abrir lá em Filipenses 3. 2. Filipenses 2. Vamos ler a partir do verso 5 a 11. Lá diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo e qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então é esse o nome que nós carregamos. É o nome de Jesus que está acima de todo e qualquer outro nome. E sobre o nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. Toda oposição tem que se dobrar. O inferno não tem como prevalecer contra a vida daquele que sabe quem é em Cristo Jesus e exerce a autoridade que já te foi dada. Então, que eu e você possamos sair dessa noite despertados para essa realidade, que já nos foi dada. Aquilo que você está ligando na terra está sendo ligado no céu, e é o céu que determina a minha e a sua vida. Mas eu e você precisamos estar conectados ao céu e exercitarmos com firmeza essa autoridade que já nos foi dada. Lá no verso 19 de Marcos 4, que é o nosso texto base, lá mostra que Jesus repreendeu o vento e ele cessou. Enquanto isso, os discípulos estavam desesperados dentro do barco. Eles não exerceram a autoridade. Muitas vezes, é isso que acontece em nossas vidas. A gente fica perguntando, os discípulos perguntaram para Jesus: o Senhor não se importa conosco? Você não está vendo o que está acontecendo? Enquanto isso, Jesus estava tranquilão lá, calminho, porque ele sabia que aquele barco não iria afundar, porque ele já tinha dado uma palavra: nós chegaremos a outra margem. Ele já sabia que ele ia chegar a outra margem. Mas até que nós cheguemos a outra margem, oposições irão se levantar. Mas é necessário que eu e você venhamos nos posicionar da maneira correta. Lá em Marcos 16, pode abrir, por favor, Marcos 16. Marcos 16, 17. Verso 17, lá diz: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E o verso 20 diz: e eles foram, os discípulos, e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Aqui a palavra clara, ela diz: sinais acompanharão aqueles que creem. E é o meu e o seu caso, amém? Nós precisamos ativar isso dentro de nós para vivermos esses sinais. O Senhor mesmo, Jesus disse: eu vou, mas vocês farão coisas maiores que estas. Porque o mesmo Espírito que operava nele é o Espírito que opera em nós. E ele nos chama para nós nos posicionarmos, sabendo quem nós somos. E sinais acompanharão aqueles que creem e servirão para confirmar a palavra de Deus. Aqui a palavra diz que eles iam por toda parte pregando o Evangelho. O Senhor ia cooperando com eles e confirmando a palavra por meio dos sinais que acompanhavam a vida deles. Eu declaro no nome de Jesus, sinais acompanhando a minha e a sua vida, para que aponte para o nome de Jesus, para que pessoas se acheguem a Ele, para que eu e você possamos ser instrumentos nas mãos dEle,
no nome de Jesus. Então é isso, queridos. Não se desespere, independente do que aconteça. Jesus estava ali com eles no barco, e ele já tinha dado a ordem, eu repito. Então ele está contigo também todos os dias. E o que nós precisamos fazer é isso. Não deixar esse desespero te dominar, te paralisar. Não deixar nenhum espírito das trevas ocupar e achar espaço na nossa vida. Mas é necessário você saber quem você é em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, é necessário você fortalecer a sua fé. Depois, se submeta a essa palavra, se revista de humildade. E por último, que nem a gente conversou, declare a verdade e se posicione de maneira firme, resistindo de forma firme, se posicionando, e sinais acontecerão. Da mesma forma que a tempestade cessou, quando você se posicionar, milagres acontecerão. E é tempo de vivermos milagres, amém? Não é só na época de Jesus. Coisas grandiosas têm acontecido, e às vezes a gente fica esperando uma conferência, como se Jesus só operasse em meios de conferências. Ele opera na nossa vida, onde nós estivermos. Ele só precisa de um coração que crê, que não duvida. Conforme ele falou, se no teu coração não duvidar, mas disser a este monte, erga-te daqui e lança-te no mar, e assim você crer no seu coração, assim será feito. Então é chegado o tempo de nós sermos despertados, para declararmos essa verdade, e coisas acontecerão. O mais do Senhor Ele fará. Fortaleça a sua fé, submeta-se à palavra dEle, posicione-se declarando a verdade. Lá em Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, nem te assombres, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não tenha medo do que está por vir, não tenha medo quando uma notícia chegar. Da mesma forma, quando veio no meu coração, não se desespere. Não entendi nada, Senhor, não estou desesperado. Mas um dia vai bater na nossa porta. E a gente tem que estar preparado para saber lidar com as situações. Para saber lidar, porque nós sabemos que Ele está conosco. E isso nos basta. Mas Ele concede graça aos humildes. Precisamos reconhecer e valorizar a palavra dEle. Precisamos nos levantar em ousadia e intrepidez, sabendo que há poder no nome de Jesus. Amém? Levante-se, fica de pé, por favor.